Quem sou eu pra que o grande você não. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Hoje, 26 de maio, vamos desfrutar de mais provérbios. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16, 1. Temos como título: A vontade do Senhor prevalecerá. O homem pode fazer planos, mas se esses não estiverem dentro dos planos de Deus, não sucederão. E se o homem confiar no Senhor, as suas obras, os seus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. Porque Deus tem um plano grandioso para o homem segundo o beneplácito de sua vontade. Para isso, ele escolheu o homem antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível perante ele e o predestinou para ser seu filho herdeiro com o fim de governar o reino vindouro. Todavia, o homem caiu e o pecado nele entrou. No entanto, nada é mais forte do que a vontade de Deus. Ele enviou seu Filho para realizar a redenção pelo seu sangue derramado na cruz, que é a remissão dos nossos pecados. Efésios 1, do 4 até o 7. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Portanto, se o homem quiser prosperar, deve conciliar os seus planos com os propósitos de Deus. Por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Por essa razão, não sejamos tolos, ainda gastando toda a nossa energia para realizar os nossos planos, nos quais Deus não está presente. O velho João nos alerta. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2,17. Bom dia, queridas ouvintes. Filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Porque tudo que há no mundo não procede do Pai. Porque tudo que há no mundo, o amor do Pai nele não está. Ora, o mundo passa, bem como a sua falsa graça. E se o mundo vos odeia, porque a ele então ama. Ora, o mundo passa, bem como a sua falsa graça. E se o mundo vos odeia, porque a ele então ama. Filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Filhinhos,
Pois não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Porque tudo que há no mundo não procede do Pai. Porque tudo que há no mundo, o amor do Pai nele não está. Ora, o mundo passa, bem como a sua falsa graça. E se o mundo vos odeia, porque a ele não ama. Ora, o mundo passa, bem como a sua falsa graça. E se o mundo vos odeia, porque a ele então ama. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário. Hoje a nossa leitura bíblica está em João 8, 26, Romanos 3, 4, Apocalipse 3, 7 e Apocalipse 19, 11. Ler com oração. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso está em João 17, 3. Permanecer no verdadeiro. Em João 8, 26, Jesus disse: aquele que me enviou é verdadeiro. Isso significa que Deus é a única realidade, a única verdade no universo. Deus é a própria existência. Antes de criar o mundo, só existia Deus. Além dele, nada mais havia. Ele é o verdadeiro. Fora dele, tudo é mentira e irrealidade, porque ele é a verdade e a realidade. Jesus, portanto, foi enviado pelo verdadeiro, e suas palavras provinham do verdadeiro. O que Jesus falava era a verdade, pois fora enviado pelo verdadeiro. Quem reconhece Deus como a única verdade, o único verdadeiro, o único eu sou, o único que é a própria existência, não elabora palavras para falar, nem coisas para fazer. Se um profeta de Deus quiser falar palavras próprias, cometerá uma tolice. Se não foi enviado pelo verdadeiro, se não fala o que ouviu dele e não lhe obedece, só poderá cometer tolices, porque o que quer que faça ou fale será uma inverdade e não resultará em nada. É o que acontece hoje com muitos que dizem falar por Deus, mas não procedem do verdadeiro. Jesus foi enviado pelo verdadeiro, e tudo que falava era a verdade, porque provinha dele. Deus é o verdadeiro, e Jesus foi enviado por ele. Ninguém é igual a Jesus. Não é possível competir com quem fala pelo verdadeiro. Não pensemos que ministrar uma boa filosofia ou uma boa pregação aos irmãos seja algo bom. O que não procede do verdadeiro não produz a verdade nem realidade alguma. Por isso é essencial sabermos quem é o eu sou, quem é o verdadeiro. Em João lemos: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Isso está em João 8, 29. Jesus nada fazia por si mesmo, porque sabia que Deus que o enviara era o verdadeiro.
Por isso, ele fazia somente o que agradava ao verdadeiro, o que agradava ao Pai. Todo homem que faz algo que não procede do verdadeiro é mentiroso. Só há um verdadeiro. Romanos 3:4, que envia o que fala a verdade. O Senhor está com a igreja em Filadélfia e é o santo, o verdadeiro. Apocalipse 3:7. Temos de nos voltar para ele, o Eu Sou. Nosso Senhor vai voltar e julgar o mundo como fiel e verdadeiro. Apocalipse 19:11. Ele vai expor toda a mentira, toda a desobediência e estabelecerá a verdade. Portanto, quem quiser ser verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, tem de permanecer em sua palavra. É seguindo a palavra que permanecerá na luz da vida e será liberto de tudo que o aprisiona, como está escrito em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falava as palavras do verdadeiro, e assim fazia sua obra. E é por essa razão que todo pecador, ao crer no Eu Sou, ganhará a vida eterna. E se permanecer no Eu Sou, em sua palavra, na esfera da vida eterna, receberá a luz da vida, que o libertará de uma vida de pecados, de um viver que o aprisiona. Um pecador que sucessivamente peca e pede perdão, permanece escravo do pecado. Entretanto, se permanecer na luz da vida, que transmite a essência do verdadeiro ao pecador, a verdade o libertará. Isso não significa apenas ser perdoado do pecado, mas estar sendo liberto da natureza pecaminosa que o escraviza. Ao seguirmos Jesus, receberemos a luz da vida. Receberemos a verdade, e esta nos libertará. Nossos adolescentes que hoje estão fazendo imersão na palavra profética, antes viviam outra vida. Hoje a vida deles mudou completamente, porque estão tendo contato com a verdade, a qual os está libertando. A verdade quer libertar todos nós. Sigamos a Jesus, permanecendo em sua palavra, e assim teremos a luz da vida. Se alguém cometeu pecado, a luz do mundo expõe sua transgressão. Mas, mesmo que tenha sido perdoado, pode ser que continue escravo do pecado. Por isso precisa da verdade para libertá-lo. O escravo não fica sempre na casa, mas o filho fica. Você quer ser escravo ou quer ser filho da casa? O trecho continua, em João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Você quer ser livre? Siga a verdade. O Filho tem poder para libertar-nos, pois ele é o enviado do Deus verdadeiro e fala o que o Pai, que está com ele, lhe ensina. Por isso, irmãos, jovens, adolescentes, continuemos trabalhando para inculcar a palavra profética nos corações. A única maneira de a verdade libertar-nos é inculcarmos a palavra no coração por meio da imersão. Vamos aprender a dormir com Deus, acordar com Deus, fazer transcrição, permanecer o dia todo na palavra, pregar o evangelho do reino para as pessoas. Vivendo em tal ambiente, com certeza a verdade nos libertará. Não mais seremos escravos do pecado, mas nos tornaremos filhos da casa e estaremos na casa de Deus, edificando-a. Oh, Senhor Jesus, escreva a frase que mais tocou seu coração e ore de acordo com o ponto escolhido. Amanhã voltaremos com mais leitura do nosso alimento diário às 6 horas da manhã. Amadas irmãs, queridas ouvintes, dia 26 de maio, graças ao Senhor até aqui, Ele nos sustentou, não é verdade? Muito bom ter as irmãs todos os dias com a gente, né? Que vai ganhando experiência juntas, né? Vivendo um dia de cada vez, vencendo todas as batalhas do dia a dia, né? E assim a palavra do Senhor vai se tornando a nossa experiência, né? O nosso viver.
vamos ganhando experiência com a palavra do Senhor, vamos aplicando-a no nosso viver, né? E assim vencemos. É assim que se faz um vencedor, né? Aquele que pratica, né? Quando nós praticamos a palavra do Senhor, nós vemos resultado. E assim a gente está vendo, né, dia a dia o crescimento das irmãs. As irmãs estão buscando cada vez mais o Senhor, cada vez mais interessadas nas coisas de Deus. E isso mostra crescimento, né? Então o contato com a palavra nos traz isso, edificação, crescimento em vida, né? Oremos ao nosso Deus. Te agradecemos pela tua fidelidade. Senhor, te agradecemos pelo teu carinho conosco, Senhor, pelo teu amor que é incondicional. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos preservado. Nós estamos perseverando porque o Senhor tem nos atraído para isso. Nós te agradecemos por mais essa programação, por o Senhor ter alcançado pessoas. Não sabemos quantas o Senhor alcançou, mas pedimos que o Senhor continue alcançando, mesmo a gente sem saber quem são elas. Nós desejamos tudo de bom para essas pessoas que estão ganhando do Evangelho, do Reino, né? Que está chegando nas casas das irmãs. Obrigado pela palavra que ela está disponível para nós. Nós temos liberdade para ler a Bíblia. Isso é algo maravilhoso. Podermos estar livremente aqui no Brasil propagando a palavra do Evangelho. Senhor, abençoa as irmãs, a saúde de cada uma delas, abençoa suas famílias, seus projetos, seus planos, que o Senhor possa estar acompanhando, Senhor, cada escolha das irmãs. Dá-nos, Senhor, um tempo de qualidade e uma leitura cheia de revelação para cada uma de nós. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulos 9, 10, 11. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Davi e o filho de Jonatas. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e aonde ele está? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Davi derrota os amonitas e os sírios. Capítulo 10, versículo 1. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon e em seu lugar reinou Anum, o filho dele.
Então Davi disse: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Hanum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum: o senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a terra, espionem a cidade para poderem destruí-la? Então Hanum pegou os servos de Davi, rapou a metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo. Depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros e contrataram 20.000 soldados dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 soldados do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade. E os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abisai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte. Vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele e travaram batalha contra os sírios, que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abisai e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, tornaram a reunir as suas tropas. Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates e eles foram até Elã. Sobaque, comandante do exército, e Hadadezer marchava diante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel e Davi matou os condutores de 700 carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Também feriu Sobaque, o comandante do exército, que morreu ali. Quando todos os reis, servos de Hadadezer, viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E os sírios ficaram com medo de voltar a socorrer os filhos de Amon. Davi e Batseba, capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi e Urias. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo:
Mande-me Urias o Heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo, como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje. Amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. A morte de Urias. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos, e morreu também Urias, o Heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerobezete, não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu o seu servo Urias, o Heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto. Mas fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra o servo do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu o seu servo Urias, o Heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele, que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Davi casa com Batseba. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Paramos por aqui. Não perca amanhã o próximo capítulo. Fiquem agora com a irmã Lene, que traz para nós Salmos, Provérbios e o livro de João. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 119, versículos 49 a Provérbios, capítulo 16, versículos 1 a o Evangelho de João, capítulos 15, começando com os Salmos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consolas na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei.
Os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Agora vamos para Provérbios 16, do 1 a... O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Agora vamos para o Evangelho de João, a videira e os ramos, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque os servos não sabem o que seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, saibam que, antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês.
Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro faz, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíca Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: Defeito de fabricação. Recebam com carinho, Taíca Saleb. Quando temos problemas no nosso relacionamento, a quem devemos recorrer? Reclamações. Na Bíblia, certa vez, alguns homens hipócritas, conhecidos como fariseu ou doutores da lei, foram até Jesus como se estivessem indo a um órgão do governo que cuida da proteção ao consumidor, perguntando-lhe se era lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo. Repudiar a mulher por qualquer motivo é o equivalente hoje a trocar ou devolver o produto por qualquer problema apresentado. Algumas pessoas reclamam dizendo que não conheciam o cônjuge, o produto, ou antes de casar, de comprá-lo. Outros afirmam que no início estava muito bem, mas depois de algum tempo os defeitos começaram a aparecer e aí ficou difícil conviver. Há também os que dizem que não era bem isso que queriam. Vemos nesses comentários que muitos vulgarizaram tanto o casamento que consideram o cônjuge como se fosse um produto, sujeito a troca ou devolução. Isso, na verdade, mostra quão miseráveis e desafeiçoados se tornam os homens quando se afastam de Deus. Ó Senhor Jesus, queremos ver a solução para as nossas dificuldades através da Tua Palavra. Que o Senhor nos encha do amor de Deus, para que não sejamos assim aqueles que veem o nosso cônjuge como um produto, mas que possa buscar no Senhor a solução para todas as nossas dificuldades. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Tempo está avançando, a hora está para chegar. Sentimos que Ele está vindo para o curso da história mudar. Sinais, profecias confirmam, Deus faz sua obra cumprir. Busquemos estar preparados para a luz
vem a seguir. Nenhuma vitória vem sem coragem, sem fé e sem dedicação. Por Deus escolhidos e separados, urgente é a nossa missão. Tão urgente é a nossa missão. Mensageiros do Evangelho, geração final, defensores da verdade na batalha contra o mal. Mensageiros do Evangelho, geração final, defensores da verdade na batalha contra o mal. Com quem mais Deus pode contar? Somos sua igreja e lar. Somos nós, o seu batalhão. O tempo está se esgotando, o filho varão nascerá, ao céu será arrebatado e no trono de Deus estará. Sinais, profecias confirmam, Deus vai sua obra cumprir. Busquemos ser os vencedores, as primícias de Cristo aqui. Um reino eterno, inigualável, exército santo em ação, lutando com Cristo pra lado a lado, enfim receber galardão, para enfim receber galardão. Mensageiros do Evangelho, geração final, defensores da verdade na batalha contra o mal. Mensageiros do Evangelho, geração final, defensores da verdade na batalha contra o mal. Com quem mais Deus pode contar? Somos sua igreja e lar. Somos nós, mensageiros do Evangelho, geração final, defensores da verdade na batalha contra o mal. Com quem mais Deus pode contar? Somos sua igreja e lar. Somos nós, o seu batalhão. Posso orar por você, orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Estamos aqui para agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, cheio de saúde, cheio de paz. E foi o Senhor que nos permitiu e que cuidou de nós até aqui.
Oh, Senhor Jesus, estou aqui, Senhor, na Tua presença, para invocar o Teu nome, para Te agradecer, Senhor, pela nossa vida. Oh, Senhor Jesus, o Senhor tem cuidado, Senhor, da minha vida, da minha família, tem cuidado de cada ouvinte. Oh, Senhor Jesus, coloco nas Tuas mãos a vida de cada ouvinte, a minha vida, e que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê paz. Oh, Senhor Jesus, nos guia, Senhor, no melhor caminho. Precisamos da Tua presença na nossa vida, precisamos de Ti a cada momento. Oh, Senhor Jesus, entra, Senhor, na nossa vida, cuida, Senhor, do nosso coração, cuida da nossa mente. Oh, Senhor Jesus, aumenta, Senhor, a nossa fé a cada dia, para buscar pela Tua palavra, para buscar por Ti. Oh, Senhor Jesus, fortalece o nosso coração. Oh, Senhor Jesus, aumenta o nosso amor para com as pessoas. Precisamos amar mais cada uma das pessoas, Senhor. Cuidar, amar, isso será o desejo do seu coração. Oh, Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, nos cuida, para que possamos, meu Pai, viver esse amor, viver essa união. Ó Senhor Jesus, fazer a Tua vontade, e a Tua vontade será essa, que possamos amar cada uma das pessoas. Desde o momento em que Te conheci, porção preciosa da fé recebi, mas por sentir medo, talento enterrei. E quando tive chances, não negociei. Sei que estás para retornar. Agora é tempo de tudo mudar. Não é conhecimento, mas ter um coração que busca o Teu reino e o Teu galardão. Não é o meu estado
te amo.